Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre testes, né? O título da aula é justamente uma questão, né? Se a gente deve testar antes, a gente deve adotar as técnicas do Test Driven Development, ou se a gente deve testar depois. Mas, além disso, antes disso, na verdade, eu vou explicar um pouco mais sobre testes em geral e, principalmente, você deve estar se perguntando por que a gente vai falar de teste agora, se a gente nem viu ainda os conceitos básicos da linguagem. Bem, uma das características, assim, uma das coisas que mais acontecem em equipes de desenvolvimento é que, com o passar do tempo, as equipes acabam deixando os testes de lado. Então, os testes são usados bem no início, as pessoas se empolgam, criam testes unitários, mas é muito difícil manter essa cultura de escrever testes de código é, no decorrer da vida do desenvolvedor. Então, uma das coisas que a gente observou nas consultorias é que quanto mais cedo a gente introduzir o conceito de teste e mais cedo a gente exercitar esse conceito, mais a gente vai criar essa cultura e mais a gente vai garantir que a gente vai ter um software bem testado no decorrer do ciclo de vida dessa aplicação. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente deve observar é que existem vários tipos de testes automatizados. Vocês vão encontrar outras variações e outros nomes de testes se você procurar pela internet. Depende das tecnologias, depende do material. Os próprios nomes que vocês estão vendo aqui podem ser modificados. Mas, resumidamente, no nosso entendimento, são 4 tipos de testes que a gente pode automatizar. Tá? Porque, veja, todo software precisa ser testado por um ser humano, por uma pessoa que vá sentar na frente do computador e vá testar aquela aplicação, testar o uso daquela aplicação. É o que a gente chama de teste de usabilidade. Né? Mas o que a gente conhece é que, na maioria dos casos, é feito, uma pessoa faz esse teste. A gente pode automatizar esse teste, inclusive. A gente pode automatizar o teste de um usuário usando a aplicação. Mas a gente também pode automatizar, criar testes automatizados de outras formas. Acho que a forma mais assim, usada no mercado são os testes unitários, que é um código, né, que testa o código principal e o próprio desenvolvedor cria esses testes e isso ajuda no dia a dia, no ciclo de desenvolvimento da aplicação. A gente também tem os testes de integração e a gente vai entender que a diferença entre um e outro é que os testes unitários, a gente tenta testar o menor trecho de código possível, a unidade menor possível do nosso código, e a gente faz esse teste sem criar nenhuma dependência. Ou seja, vamos supor que eu queira testar se se o cadastro do cliente está funcionando. Quando eu crio o teste unitário, eu faço de uma forma que ele não precisa ir num banco de dados, preencher um registro para executar esse teste. Ele usa um conceito diferente que a gente vai ver que é chamado mock, ou seja, ele engana o nosso código com um banco de dados em memória, por exemplo. Os testes de integração já não, eles são executados com toda uma infraestrutura por trás. Então, se eu vou testar um código que vai incluir um cliente na tabela de clientes do banco de dados, ele vai precisar de um banco de dados para executar esse teste de integração. E testes de carga são aqueles testes que a gente usa para estressar a nossa aplicação para ver se ela está aguentando quantidades de usuários, quantidades de registros, ou seja, se ela suporta a demanda que vão colocar em cima dela. Então, esses são os 4 tipos de testes principais que a gente tem e que a gente pode automatizar. Bem, falando um pouco mais de testes unitários, a primeira coisa que a gente tem que entender, e a gente vai ver isso na prática muito a partir de agora, é que teste unitário é um código que testa código. Então, a gente tem o código principal da aplicação e a gente vai usar um outro trecho de código em um outro lugar
que vá executar e validar se o meu código principal está funcionando corretamente, tá? Esse é o princípio básico de um teste unitário. A ideia ele chama unitário porque a ideia é a gente testar a menor unidade de código possível. Isso geralmente está na questão dos métodos. Então a gente vai ver o que é um método de uma classe, como que a gente implementa um método, e a gente vai ver que todo método de uma classe ele deve, direto ou indiretamente, estar protegido por um teste unitário. Geralmente, se você quer uma cobertura de teste mais abrangente, ou seja, se você quer validar todas as possíveis chamadas de um método, você vai ter que testar todos os possíveis caminhos que aquele método faz. Então, se dentro do seu método tem um if ou tem algum tipo de condição, você vai ter que analisar esses caminhos que o seu código pode fazer e você vai ter que testar cada um desses caminhos. Isso se você quiser garantir uma cobertura completa de testes do seu código. A gente chama esses possíveis caminhos que um método pode ter de complexidade ciclomática, que é a quantidade, que é a árvore de possibilidades que você vai ter na execução de um método. Tá? Lógico que vai depender da lógica que esse método está implementando. Nos testes unitários, como a gente falou, as dependências que o meu código vai ter com alguma questão de infraestrutura vão ser moqueadas. O que isso significa? Significa aquilo que eu falei. A gente não pode, em teste unitário, a gente não deve rodar um teste unitário que vá, por exemplo, se conectar num banco de dados. Por quê? Porque primeiro que a gente tem que ter essa infra disponível no ciclo de desenvolvimento e a execução de testes dessa forma mais integrada, ela é mais custosa. Então, ela dá mais trabalho, demora mais essa execução, e isso torna o ciclo de desenvolvimento do desenvolvedor mais moroso, mais demorado. Então, os testes unitários eles precisam ser rápidos, eles precisam executar em milissegundos para dar um feedback rápido para o desenvolvedor de que o que ele está fazendo está dando certo. Tá? E aí a gente tem os testes de integração. A gente considera que os testes de integração são praticamente idênticos aos testes unitários. Na prática, na forma como a gente vai implementar lá na frente, eles realmente vão ser os mesmos. Tá? A diferença é que as dependências que o meu código vai ter de infraestrutura vão ser reais. Então eu vou amarrar a execução do meu teste que eu desenvolvi de forma unitária, eu vou mudar uma configuração para executar ele de forma integrada, e isso vai fazer com que ele tenha e estabeleça conexão com banco de dados ou com outro tipo de servidor ou de infraestrutura que meu código dependa. Para quê? Para que quando eu estiver perto de fazer um deploy, ou perto de mandar o meu código para teste de usabilidade, eu consiga validar, executar um teste mais fiel, que é um teste que realmente vai validar se todas as integrações que meu código tem vão funcionar. Tá? Então, esse teste é muito importante, a gente criar uma estrutura de testes que permita com que eu execute meu código, eu execute meus testes de forma integrada também. Tá? Geralmente eles são executados antes da gente fazer commit, ou merge, ou deploy, aí depende do fluxo que a gente definir, mas eles são, em algum momento eles devem ser executados e, obviamente, eles têm que ser executados antes de a gente liberar uma versão para teste de usabilidade. Tá? Como eu disse, a gente vai aproveitar os mesmos testes unitários, a gente não vai ter que ficar escrevendo teste unitário e teste de integração. A gente vai escrever um tipo de teste só, que é olhando para a ideia do teste unitário. Mas aí a gente vai ter uma estrutura que vai permitir eu executar meu teste unitário de forma integrada. Isso pode estar um pouco complexo agora, mas eu estou só jogando esses conceitos para que a gente comece a se acostumar com essas ideias, tá? Não se preocupe se você não estiver entendendo exatamente tudo que eu estou falando,
O importante é a gente ir marcando esses conceitos, testes unitários, testes de integração. Lá na frente, quando a gente tiver bem mais evoluído com as tecnologias, né, com o código C#, com o .NET, e a gente tiver já bem acostumado a escrever teste, isso vai passar a ficar mais claro para todo mundo, tá? E aí a gente tem um cara chamado testes de carga. Eles servem basicamente para a gente verificar o quanto que o nosso software aguenta de demanda que é colocada em cima dele. Então ele vai simular grandes quantidades de usuários, grande quantidade de requisições simultâneas, vai estressar banco de dados, ele vai fazer tudo isso para verificar se o nosso software aguenta uma determinada capacidade que ele tem que atender, uma capacidade mínima ali que eventualmente aquele software tem que atender. Não é obrigatório a implementação de testes de carga, eles são muito usados em questões bem específicas, quando é um requisito essencial você ter que garantir alguma capacidade mínima, principalmente em questão de requisições simultâneas ou quantidade de registros em determinadas tabelas, tá? Mas se a gente optar por usar, por implementar testes de carga, existem ferramentas de terceiros que fazem isso, ou se a gente for nós mesmos criar esses testes, também existem ferramentas que ajudam a fazer, por exemplo, geração de dados, esse tipo de coisa. Tá? E por fim, os testes de usabilidade. Então, como eu disse lá no início, esses testes podem ser manuais ou automatizados. A ideia e o ideal, né, é que a gente faça as duas coisas. Eu acho que nada substitui uma pessoa testando a sua aplicação de fato ali, né? Um ser humano usando o seu aplicativo. Acho que nada vai te dar um feedback melhor do que esse. Mas a gente pode automatizar isso usando algumas ferramentas que, de certa forma, gravam a interação de um usuário. Então, por exemplo, existe uma ferramenta chamada Selenium para aplicações web, e através dela você consegue gravar o que o usuário está fazendo no seu software e depois reproduzir isso em futuras versões. Então, você grava lá o usuário fazendo um login, entrando numa determinada tela, preenchendo o formulário, salvando, aí isso fica salvo como um teste, e aí quando você vai lançar uma versão nova, você tem que garantir que aquele fluxo todo ainda esteja funcionando, você pode executar aquele teste futuramente, aquele teste que foi gravado. É interessante, dá um certo trabalho, precisa ter gente dedicada para manter esses testes atualizados, mas é possível fazer e a vantagem dá uma grande vantagem aí na questão de garantir a qualidade do seu software. Falando em qualidade, a gente pode dizer que na indústria do software, quando a gente fala de teste é o nosso departamento de qualidade, é o departamento de controle de qualidade. Então, é com teste que a gente garante a qualidade das nossas aplicações. Tá? Numa equipe, a gente até pode ter pessoas específicas para lidar para organizar e manter todos os testes de usabilidade e de carga. Você pode delegar isso para uma área específica da sua equipe, né, para pessoas específicas da sua equipe. Porém, nada vai ser mais eficiente para você, para a sua equipe, se os seus desenvolvedores escreverem os testes unitários e de integração. Por quê? Porque a gente vai ver que essa é uma forma mais natural de desenvolver o software. Se eu criar uma cultura com os desenvolvedores para que todo o código que ele escreva, ele já tenha um teste validando aquele código, eu vou aumentar ao máximo a minha eficiência com relação à escrita desses testes. Tá? E é aí que entra a ideia do TDD. Tá?
TDD significa Test Driven Development, e a ideia é que a gente escreva o teste, crie um teste antes de escrever a própria rotina que ele vai validar. Esse é um conceito estranho nesse momento, assim, né, enquanto a gente está falando aqui mais de forma teórica, mas na prática ele vai ser bem fácil de entender. Então, o fluxo é o seguinte: primeiro, a gente escreve o código do teste. E esse código, se eu executar esse teste, né, se eu pedir para ele executa o teste para mim, ele vai falhar, obviamente, porque eu não fiz a rotina principal ainda. Em seguida, no segundo passo, eu vou lá na minha rotina e escrevo ela para ela passar no meu teste pela primeira vez. Tá? A rotina nem precisa estar perfeita ainda, ela só precisa passar uma primeira vez. E quando eu executar, ele vai ficar verde, ou seja, meu teste vai passar. Isso garante que eu escrevi meu teste de forma correta. Depois eu volto na minha rotina e refatoro a minha rotina até que ela fique da forma ideal. E eu posso, nesse mesmo processo, refatorar o código do meu teste para que ele também fique o mais otimizado possível. Então, é um processo que a gente chama de refatoramento meio que contínuo até a gente eliminar toda a redundância que existe no nosso código e tornar o código mais eficiente possível. Tá? Como eu disse, não é um conceito simples de assimilar em teoria, mas ele fica muito claro quando a gente faz na prática. Quando a gente for fazer na prática, vai ser um pouco estranho fazer isso, porque a gente vai escrever um teste antes de ter o código, mas vai fazer todo sentido quando a gente vê esse fluxo aqui acontecendo. Tá? Bem, para fechar o assunto, teste é uma questão de mindset, ou seja, quanto mais a gente escrever teste, mais a gente vai nos condicionar a escrever testes para as nossas próximas rotinas. Ou seja, é um costume que a gente tem que ganhar. E se você tem esse costume, se você cria esse costume dentro do seu dia a dia de desenvolvedor, no final você vai estar sempre entregando um software que tenha cobertura de testes. E essa é a grande vantagem. Porque software que tem teste unitário, que está coberto por teste, é software que não dá erro no cliente, não estoura problema ou estoura menos problema na ponta lá do usuário final. Então, essa é a grande vantagem, esse é o desafio, a gente criar esse mindset para tentar chegar aí numa cultura de teste unitário dentro da nossa equipe. Então, no começo, agora que a gente vai começar a ver os conceitos da linguagem C#, a gente pode ser estranho a gente introduzir teste agora, mas eu garanto para vocês que quanto mais cedo a gente fizer isso, mais a gente vai criar essa cultura que é tão importante. Tá? Sei que vocês devem estar cheios de dúvidas e, por isso, vamos marcar um horário para a gente bater um papo, tirar dúvidas e discutir a respeito, que eu acho que vai ser bastante produtivo.